Feliz sábado a todos mais uma vez. Vamos continuar hoje a nossa jornada. Já está quase chegando no fim. Só o começo, né? Dessa jornada. Que durou aí 8 mensagens que nos ensinam como viver como Jesus. E como Jesus se preparava e como ele agia no seu dia a dia. Eu já falei, continuo repetindo. É o que nós precisamos para sermos o quê? Felizes. Certo? Jesus foi a pessoa mais feliz que viveu nesse mundo. Se nós vivemos como ele, nós vamos ser felizes. Vamos estar fazendo o que é correto, o que é certo, preparando para o céu. E aqui diz o preparo e a ação. Nós vimos já que Jesus, ele fazia 4 coisas se preparando para o dia a dia. Que nós devemos fazer também. O quê? Louvar a Deus, estudar as Escrituras, orar e meditar, como ele fazia. E o que mais Jesus fazia depois que ele já estava preparado? Ele ensinava, pregava, curava e perdoava. O que nós vamos aprender hoje é sobre o quê? A cura. Jesus curava. Nós já vimos que ele pregava, ele ensinava como? Com um exemplo. Então Jesus fazia as coisas e mostrava, é assim que vocês vão fazer. É assim que ele ensinava. A pregação dele era o quê que nós vimos? O jogar sementes. Era o semeador. A palavra de Deus é semente. O Espírito Santo é que vai colher depois. Ele que vai fazer germinar. Então nós também temos que semear como ele. E Jesus curava. Nós vamos direto ao texto bíblico agora, no livro de Marcos, capítulo 10. Para pensarmos um pouquinho a respeito deste ministério que Jesus também desenvolvia. Marcos, capítulo 10, verso 46. Imagine o que foi o encontro de Bartimeu com Jesus. Coloque-se no lugar de Jesus. Jesus criou a cada um de nós, criou o ser humano para ser feliz. Ele criou o ser humano perfeito. Quando Adão saiu das mãos de Deus e Eva, não tinha nada mais bonito e perfeito. A gente não consegue imaginar. Tem alguns modelos por aí que coitados deles perto de Adão e Eva, né? Não seriam nada bonitos. A gente olha, né, corpo todo sarado, musculoso, aquela mulher que, né, cheia de silicone, que hoje em dia é assim para ficar bonito, né? Tem que pôr injeção de botox aqui, silicone ali e tal, para poder ficar bonito. Adão e Eva eram perfeitos, lindos, e tudo funcionava muito bem. Hoje em dia, até a gente fala, nasce uma criança, né? Não tem defeito nenhum, é perfeita. É perfeita? Não é. Quanta gente por aí usa óculos, lente de contato, né? Não é perfeito, o olho não tem a perfeição da visão. São defeitos já que o pecado vem trazendo. Os olhos de Adão e Eva eram perfeitos, eles viam tudo, as cores com perfeição, as coisas à distância, próximo. Deus criou os olhos, que é a máquina mais tecnológica, mais desenvolvida que existe no mundo. É o olho humano. Não tem nada mais fantástico do que o olho. E agora Bartimeu não tinha visão. É aquele cego, por tanto tempo ali, vivendo naquela cidade, todo mundo conhecia, porque ele era um mendigo, ficava pedindo dinheiro, né, ali esmolas, não podia ver, e agora ele se encontra com Jesus. Agora, imagine Jesus olhando para aquele homem que queria ver, queria abrir os olhos. Vamos ver o que o texto diz? A partir do verso Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. É interessante isso, porque o nome dele já diz isso. Bar quer dizer filho. Bartimeu quer dizer o quê? Filho de Timeu. Então aqui o texto só está explicando melhor para a gente poder entender. Estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça?
respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Veja bem, que eu torne a ver. Um dia ele não era cego, ele se tornou um cego. Ele já viu. Eu quero ver de novo. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Veja que Bartimeu um dia viu. Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente diz assim, uma pessoa não conhece alguma coisa, você conhece. Aí a gente fala o quê? Não sabe o que está perdendo. Porque a pessoa não conhece, ela não sabe. E você diz assim, você não sabe o que está perdendo. Bartimeu sabia o que estava perdendo, porque ele já viu. Ele tinha visão e agora ele diz, eu quero tornar a ver. Por algum motivo ele perdeu a visão. Talvez, dizem alguns estudiosos entendidos, que foi culpa dele mesmo. Por causa da sua vida de pecado, acabou acarretando, quem sabe, alguma doença, algo aconteceu, ele perdeu a visão. E ele sabia o que estava perdendo. Ele queria voltar a ver, ter uma vida normal. Hoje em dia, muitos cegos vivem uma vida quase normal. Tem gente que mora sozinho, mesmo sendo cego, e faz muita coisa. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu vi até cegos que esquiavam. Acredite se quiser. Eles vão com uma pessoa ao lado, tem uma cordinha junto, e aí a pessoa faz a curva, a cordinha estica, e ele faz o movimento, e vai acompanhando. Deve ser uma emoção em dobro, né? Porque esquiar vendo já é uma emoção, dá um frio na barriga, já dá aquela coisa toda. Imagina sem ver. Mas até isso, um cego é capaz de fazer. Mas não é o mesmo de levar uma vida normal. Às vezes eu fico pensando, né? Quantos têm o desejo, e eu acredito que muitos vão apreciar o céu mais do que nós. Porque eles vão chegar lá e além de ter o céu e tudo aquilo, eles vão recuperar o quê? Ou vão ter pela primeira vez o quê? A visão. E Jesus chega ali diante de Bartimeu e devolve para ele a visão. Aquele que criou os olhos, pense nisso. Ele criou os olhos. Ele pode dar a visão de volta. Agora, o pior cego, como diz aquele ditado? É aquele que não quer ver. E quantas pessoas são cegas espiritualmente falando? E Jesus quer tirar a cegueira espiritual de todos. Porque na verdade todos somos cegos. Agora, realmente, o pior cego é o que não quer ver. Porque tem gente que não tem a visão, mas consegue ver muito mais do que quem tem os dois olhos funcionando bem. O que aconteceu na história de Paulo? Paulo via, enxergava, mas era cego. Pense nisso. E aí Deus fez o quê? Jesus aparece para ele, e agora Paulo, que via bem, se torna o quê? Cego. Por 3 dias. E agora que ele estava cego por 3 dias, ele viu mais do que quando ele enxergava. Veja que os olhos funcionando não quer dizer que a pessoa tem visão. Ele com os olhos desligados, sem funcionar, cego, ele conseguiu ver o que ele não conseguia ver antes. E no momento que os olhos se fecharam, ele pôde ver a Deus na sua vida. Ele pôde enxergar quem era Jesus. É por isso que nós, quando oramos, fechamos os olhos. Porque aí a gente fecha os olhos para tudo que atrapalha a nossa verdadeira visão espiritual, para poder enxergar com os olhos da fé a Deus, a Jesus. Fechamos os olhos na oração e aí sim, Deus, Jesus, nos comunicamos com Ele. Bartimeu, naquele momento, o que ele fez? Ele viu a grande oportunidade da sua vida passando. Jesus estava passando. E lá... Não. Jesus estava passando. Isso. E aí estava aquela multidão. Né? Isso. Todo mundo ali em volta dizendo para ele o quê? O que o texto diz? Fica quieto, está atrapalhando. E ele gritando, e chorando, e falando, clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamando, e chamando. E Jesus passando. Será que Jesus não sabia que ele estava ali? Será que ele não ouvia? Ouvia. E ele foi deixando. Ele gritar e chamar mais e mais e mais. O que Jesus estava fazendo? Ajudando Bartimeu a mostrar realmente o sentimento que ele tinha. Quanto mais ele gritava e clamava, maior era a vontade dentro dele mesmo de ver. Que ele sabia que Jesus podia fazer um milagre. Até que um momento, Jesus achou, não, agora ele está pronto. Diga para ele vir aqui. Tem bom ânimo, vem, Jesus está te chamando. Ele veio e perguntou, o que você quer? Eu quero voltar a ver.
E Jesus deu para ele a visão e disse para ele o quê? Tua fé salvou. Quantas vezes Jesus disse isso? Não sabemos. Provavelmente milhares de vezes, porque toda vez praticamente que Jesus fez um milagre, curou alguém, ele diz o quê? Tua fé te salvou. A fé é a chave que abre essa porta de bênção do céu. E Bartimeu recebeu a bênção porque ele teve fé. Mas só fé bastava? Ele ficar lá sentado no lugar dele, cheio de fé, era o suficiente para ele ser curado? Não. O que ele teve que fazer? Pedir, chamar, orar, gritar, clamar. Era isso que ele estava fazendo. Falando com o Filho de Deus, Jesus ali, chamando, gritando, clamando. Qual é a primeira coisa que nós fazemos na vida? Todos nós, pensem nisso agora. Qual é a primeira coisa que a gente faz na vida? Nós fazemos o quê? Choramos. Choramos alto. E é o que a gente faz por muito tempo. Não sabemos falar, não sabemos andar, a gente não sabe mais nada. Tudo que a gente sabe fazer é o quê? Chorar. E é uma coisa que nós aprendemos muito cedo. Que se eu chorar por tempo suficiente, alguém vai aparecer. É ou não é? É isso que acontece. Essa é a primeira lição que a gente aprende na vida e leva para o resto da vida. Se eu começo a chorar e eu chorar por tempo suficiente, vai aparecer alguém para resolver meu problema. Jó entendeu isso. Davi entendeu isso. Os dois. No Salmo 51, Davi diz da sua infância e do seu nascimento. Jó também lembra a sua infância e seu nascimento. Relembrando justamente isso, esse momento. E eles até desprezam a infância e o nascimento no texto deles. Mas eles entenderam isso porque os dois fizeram a mesma coisa. Os dois ficaram chorando diante de Deus. Chorando, 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 reclamando. Até que Deus apareceu. Jó vai o livro dele inteiro, chorando e reclamando, falando com Deus, até que Deus vem e aparece e fala com ele. O mesmo aconteceu com Davi. Porque ele chorou por tempo suficiente, até Deus aparecer. E Deus vem, aparece, não para responder as perguntas de Jó, que Jó tinha muitas perguntas. Ele veio com perguntas mais complicadas e difíceis do que a de Jó, para ele. Porque Jó não precisava de resposta para as perguntas. Davi não precisava de resposta para as perguntas. Nós, quando estamos doentes, temos problemas, temos dificuldades, nós não precisamos muitas vezes da cura. Nós precisamos do que eles receberam. A presença de Deus. E entender a presença de Deus está aqui. Isso aconteceu nos Estados Unidos e eu ouvi agora há pouco tempo uma história de alguém que aconteceu justamente isso, um bom cristão. Uma pessoa muito boa, mas aconteceu um acidente, bateram no carro dele, muito forte, e ele acabou ficando tetraplégico. O pescoço para baixo, nada se movia. E esse homem estava no hospital, e ele ficou ali por algum tempo reclamando, falando com Deus. Por quê? Por que eu? Por que comigo? E aquela briga que o ser humano tem com Deus. E ele ficou reclamando e falando, e reclamando e falando, e reclamando e falando, até que no momento entrou uma pessoa no quarto. E ele estava ali deitado, não podia ver muito bem quem era, mas ele imaginou que era enfermeira, porque estava vestido de branco. E a pessoa estava em silêncio. E ele começou a reclamar e falar com a pessoa, e a pessoa não respondia. E ele percebeu alguma coisa diferente, ele ficou quieto. E aí ele entendeu que não era a enfermeira que estava ali. E ele sentiu uma paz e a presença de Deus naquele momento. E aí, depois de algum tempo, que ele não sabe dizer se foi 5 minutos ou 5 horas, porque quando a gente chega na presença de Deus, o tempo some, desaparece. E aquela presença daquela pessoa que estava ali desapareceu. E aí, sabe o que ele disse? Depois ele contou, naquele momento, ele falou: não precisa me curar, mas não vá embora, não me deixe. Porque é isso que ele precisava, é isso que nós precisamos, a presença de Deus e ter a certeza, Deus está comigo, Ele está conosco o tempo todo, mas nós não vemos, espiritualmente falando, não abrimos os nossos olhos, a gente tem que ver, tem um problema, tem uma dificuldade, Deus está comigo, e é isso que eu preciso. O que diz o Salmo 23? Quando estiver no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo. Na vida tem vale, tem sombra, tem morte. Não importa, eu não tenho medo. Porque tu estás comigo, Deus está comigo. Se você tem essa certeza, essa visão, esse sentimento, Deus está comigo, pode passar pelo vale da sombra da morte. Não tem medo nenhum.
porque tu estás comigo. E é isso que nos basta, é isso que nós precisamos. Ter a visão de Deus. Ele está com você. E você precisa ter essa certeza, essa convicção. Vamos ao livro, continuando no livro de Marcos, voltando só algumas páginas no capítulo 5. E agora nós vamos ver a nossa próxima história, que todo mundo conhece. A história da mulher que tinha o fluxo de sangue, do verso 25 ao verso 34. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, o que ele disse? A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja que Jesus está andando, as pessoas estão encostando nele, esbarrando nele, é uma multidão. Não aconteceu nada especial com ninguém, por estar perto de Jesus, por tocar em Jesus, por encostar nele. Agora, aquela mulher, já com um pensamento pré-meditado, ela já sabia o quê? Se eu só tocar na veste dele, eu sei que é o suficiente. Eu sei que meu problema está resolvido. Eu só preciso disso. E imagine o trabalho que ela deve ter tido no meio da multidão, ela doente, sangrando, todo aquele problema. E ela vem andando no meio da multidão, bem quietinha, empurrando um para cá, um para lá, e não era para pedir autógrafo. Tem gente que faz isso para pedir autógrafo. Não é para tirar foto com aquele cantor, aquela cantora. Tanta gente faz isso no meio da multidão. Não, ela tinha um problema real e sério. Por muitos anos, ela gastou todo o dinheiro dela com médicos que não resolveram problema nenhum. Só tiraram o dinheiro dela. Exploraram a situação dela. E ela vem por trás de Jesus. E ela tinha certeza que isso ia acontecer. Se eu tocar a veste dele, está resolvido o meu problema. E ela tocou e na hora, pronto, resolvido. Ela sentiu. Só que Jesus também sentiu. Ele sente o que a gente sente. Ele sabe o que nós passamos. E ele naquele momento sabia o que aconteceu. Saiu de mim poder. Ele parou e falou, quem foi que me tocou? Como quem tocou? Todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou de um jeito especial. Aí ela teve coragem de diante de todo mundo dizer, fui eu. E se ajoelhou, prostrou e adorou a Jesus. Agradecida pelo milagre que tinha acontecido. Aonde que está a diferença? Será que ficou algum cego sem ser curado onde Jesus passava? Diz que onde ele passava, a cidade onde ele passava, não ficava ninguém, nenhum doente. Todo mundo era curado. E agora aquelas pessoas ali em volta, todo mundo tinha o seu problema, a sua dificuldade, mas encostando em Jesus, do lado dele, ouvindo a sua pregação, a sua mensagem. E para ela fez toda a diferença. Qual foi a diferença? Jesus falou no final o quê? Tua fé te salvou. Então Jesus não disse, eu te salvei. Meu poder te curou. Foi isso que ele falou? Não. Toda vez foi isso. Bartimeu, eu sou um Deus maravilhoso. Olha só, vou te dar a visão. Porque eu sou bom, você foi curado. Não, o que ele falou para todo mundo? Ele dizia, tua fé. Então a fé é o que resolve todo o problema nesse mundo. Toda doença. Precisamos de um milagre, precisamos de cura. Eu preciso do quê? Fé. Quando eu tenho fé e eu oro, o problema se resolve. No livro de Tiago, lá pertinho do final da Bíblia, fala a respeito de doença e cura. E é isso que nós devemos aplicar, a palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 5, verso 14 a 16.
Preste bem atenção nesse texto, Tiago 5, 14 a 16. Aqui diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus nos orienta, Deus nos orienta através do livro de Tiago, que para fazermos o quê? Tem alguém doente? Chame os presbíteros ou os líderes da igreja para irem lá visitar a pessoa, orar por ela e ungir com óleo. Existe uma expressão católica chamada extrema unção. Já ouviu? Isso é uma ideia diferente dessa ideia bíblica, porque é num caso extremo, a pessoa já está para morrer, não tem jeito, não tem solução, unge ela com óleo e ela morre e vai para o céu. É isso que quer dizer. Isso aqui é outra coisa, a unção é para qualquer doente, não é caso extremo. Não é a pessoa que está com câncer e o médico falou, você tem uma semana de vida. Não, qualquer doente, porque é para a vida, não é para a morte. É para orar pela pessoa, ungir com óleo, a pessoa vai entregar a vida a Deus, ali os seus pecados serão perdoados, ela será purificada e é para a pessoa se recuperar, levantar e sair dali para ter uma vida saudável. Veja o que continua dizendo. Então nós vemos o verso 14 e 15. E a oração do quê? Da fé salvará o enfermo. Então, convide alguém que tem fé para orar pela pessoa, para ungir ela com óleo, para que ela seja curada. Então a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é para a morte, é para a vida, é para levantar. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. Por quê? Porque onde há pecado, há doença. Então quantas vezes Jesus perdoava os pecados para depois curar a pessoa? Teus pecados estão perdoados. Vai. Levanta-te e anda. E a pessoa levantava e andava. Os pecados estavam perdoados. Acabou. Não tem mais motivo para doença. E aí o verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curados. Vamos entender o que está dizendo aqui de trás para frente? Para serdes curados, vocês têm que fazer o quê? Orar um pelos outros e perdoar os pecados uns dos outros. O que eu entendo disso? Tem muita doença que existe por falta de perdão, por falta de perdoar uns aos outros, por falta de orar uns pelos outros. Não é o que está dizendo, é o que não está dizendo. Então, se eu quero cura, eu preciso perdoar e eu preciso orar. Entende que isso pode estar acontecendo entre nós? Quanta gente por aí sofre às vezes de depressão, tem certas doenças, tem certos problemas físicos e vem de um motivo espiritual e vem de um problema relacional, onde precisa haver o quê? Perdão. Onde precisa haver o quê? Oração uns pelos outros, para que possa haver cura. E aí diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então aquele que é justo, que faz a vontade de Deus, que vive como Jesus, tem poder para orar com eficácia e curar. Eu conheço pessoas que têm esse poder na oração, porque são justas, que oram e Deus opera um milagre, curando. Tem gente por aí que diz assim, essa igreja eu não vejo dom de cura. Existe, e eu já vi muitas vezes. Eu me lembro, eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu fiz uma oração, que pelo menos que eu me dei conta de que o poder estava ali. Foi algo simples. Faz 20 anos, eu estava trabalhando na colportagem, visitando casas com material que a gente vendia para pagar os estudos, livros, revistas. E eu me lembro que eu entrei numa casa, no norte do Paraná, se eu não me engano, uma cidade chamada Paranavaí. E eu entrei na casa, aquela mulher me recebeu, só que ela tinha uma criança no colo, bem pequena, não sei se era filho ou neto dela, mas estava chorando. E chorava muito, e chorava alto o tempo todo. E ela não conseguia fazer a criança parar de chorar. Não sei qual era o problema. E eu tentava falar com ela e não conseguia. Eu via, não vou conseguir dizer nada aqui enquanto essa criança estiver chorando. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na sala da casa dela, ela sentou, eu me sentei, eu falei, eu posso fazer uma oração pela criança? Era a única coisa que eu podia fazer. E ela falou, pode. E eu fiz uma oração pela criança e
acabou o choro, acabou o problema. Eu não sei que dor que ela estava sentindo, o que era o problema dela, mas a gente pôde conversar porque a criança parou imediatamente, no momento que eu fiz a oração. Foi a primeira vez que eu vi o poder da oração com fé. Fé, oração, e a criança parou de chorar. E eu fiquei impressionado, aquilo foi melhor para mim do que para ela. Eu saí dali com muito mais fé e certeza de que Deus estava comigo. Porque eu vi na minha frente o resultado da oração. Então, vamos ver aqui o próximo slide. Fé. A primeira coisa que nós precisamos é o quê? Fé. O próximo. Mais o quê? Oração. A pergunta para vocês é o seguinte: a mulher que tocou Jesus, ela tinha fé? Tinha. O cego Bartimeu tinha fé? Tinha. Todas as pessoas que Jesus curou, eles tinham fé. Alguns Jesus teve que ajudar com a fé deles. Alguns até disseram: Senhor, me ajuda-me com a minha fé. Lembra um outro cego, tem uma história que Jesus meio curou ele. Ele era cego, veio para Jesus, pediu para ele para ver. Jesus fez meio milagre e agora ele abriu os olhos e ele via o quê? As pessoas andando, mas parecia o quê? Lembra do texto bíblico? Parecia o quê? Árvores. Parecia árvore. Ou seja, estava embaçado o negócio. Estava muito embaçado. Eu estou vendo, mas não estou vendo direito. Ele precisava de mais fé, mas ali ele falou: peraí, se esse Jesus já me abriu os olhos e eu estou vendo alguma coisa, ele pode fazer o resto. E aí Jesus terminou o milagre numa segunda vez para que a fé dele crescesse, para ele confiar, porque Jesus não pode fazer um milagre para quem não acredita nele, para quem não crê. Então precisa de fé. Agora, minha pergunta é: eles oraram? Essas pessoas oraram? O que é a oração? Nós já vimos. O que é a oração? Simples. Como que você fala para uma criança? Oração é o quê? Falar com Deus, não é? Vamos falar com o Papai do Céu. Não fala assim para a criança? Oração é falar com Deus. Eles falaram com Deus para resolver o problema deles? Falaram. Pessoalmente. Era uma oração. Só que em vez de falar com Deus, que está lá no céu, né, que a gente ora a Deus, eles falaram com Deus em carne e osso, na frente deles. O que eles fizeram? Eles oraram, eles pediram. Eles disseram: eu quero ver. Eu quero voltar a ver. Foi a oração de Bartimeu. Então, fé mais oração, eu creio e eu falo com Deus, eu expresso. Agora, o problema é que muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. A gente começa a orar por alguma coisa, mas o que nós aprendemos hoje? Como a criança que chora, chora, chora até alguém vir atender, chore para Deus. Não pare até Ele atender. Nós já aprendemos isso quando nascemos. Nossa infância, que a gente esquece. Jesus falou o quê? Você quer ir para o reino dos céus? Você tem que se tornar como quem? Como as crianças. Está vendo? Que não desistem quando querem alguma coisa. Eles vão até conseguir. E vão chorando, e vão chorando, e vão pedindo, clamando. Até que Deus aparece. É isso que você tem que fazer. Chorar para Deus. Lamuriar. É isso mesmo. Derrama suas lágrimas. Chora. Pede, reclama, até Deus aparecer. Porque Ele pode não dar a solução do teu problema que você está pedindo ali, mas o que você precisa é da presença dEle na sua vida. E aí Ele vai aparecer e tudo vai se resolver. Ele apareceu para Davi, Ele apareceu para Jó, Ele apareceu para Bartimeu, Ele apareceu para tanta gente, Ele vai aparecer para você também, mas você tem que continuar chorando, orando, pedindo. Qual é o resultado? Fé mais oração? Aí o milagre acontece, aí a cura acontece. E é isso que nós temos que fazer, orar uns pelos outros. Agora, o que eu posso fazer? Porque essa é a nossa parte, fé mais oração. Lá, Deus resolve. Só que Deus só faz o milagre, só resolve quando eu faço a minha parte. Então, não tem como explicar certas coisas, porque você pode perguntar: pastor, mas por quê? A igreja reúne, ora por alguém e de repente a pessoa é curada. Mesma situação, a igreja reúne, ora, nós oramos por alguém, a pessoa morre. Não sei. Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, Ele não erra. E Ele faz o melhor. Agora, uma coisa eu sei, e isso eu vou dizer para você. Eu tenho que fazer a minha parte. E o problema é que muitas vezes o milagre não acontece, a cura não acontece, porque nós não fizemos a nossa parte.
E isso pode acontecer também. Então, às vezes, ele não acontece porque Deus sabe o que é melhor. Ele sabe o que deve ou não acontecer. Eu contei aqui para vocês já há algumas semanas a história da Grace, que eu orei por ela e eu queria a cura dela. 3 anos na cama do hospital. 1 semana depois que a gente conversou, o que aconteceu? Ela morreu. E eu queria, e eu acreditava que ela ia levantar daquela cama, mas Deus sabe. Para ela foi melhor isso. Foi. Depois de tanto sofrimento, ela agora vai viver uma vida eterna com Deus. Ela entregou a vida a Deus. Houve o perdão. A cura espiritual aconteceu. Deus sabe o que é melhor. Agora, muitas vezes o milagre não acontece porque nós não fazemos nossa parte. Qual é a nossa parte? Fé e oração. Muitas vezes nós não oramos o suficiente ou não temos fé suficiente. Como que eu posso aumentar a minha fé? O que eu faço para ter fé? A fé vem do ouvir o quê? A palavra. Então, se eu venho à igreja, eu estou ouvindo a palavra. Você está alimentando a sua fé. Você já vai sair essa semana daqui com mais fé, com mais força, para ter poder na oração. Então, quem não vem, perdeu de encher o tanque espiritual. Porque a fé está aqui. A gente vem buscar aqui. O que mais que eu posso fazer para enriquecer a minha fé? Ouvir a palavra. Então, eu tenho que todos os dias fazer o quê? Ler a palavra de Deus. Se eu em casa não faço isso, o meu tanque espiritual vai ficando vazio. Vai diminuindo, diminuindo. Aí, de repente, a pessoa não tem fé. Tem gente que conversa comigo e fala: pastor, eu estou com falta de fé. Às vezes eu não entendo isso. Como que está com falta de fé? Claro, não está alimentando. Não está repondo. É todo dia. A fé vai acabando. Então tem gente que está aqui hoje na igreja, ativo, trabalhando. De repente a pessoa sai, afasta. E a gente não consegue entender como que era líder na igreja, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Sabe que é errado. Parece que não está nem aí. Desistiu de ir para o céu. Por quê? Não alimenta a fé, não coloca mais, já acabou, já queimou, a pessoa perdeu, deixou de ser quem era. Porque quando a gente tem fé, nós somos diferentes, nós mudamos. Agora, o que eu posso fazer para intensificar a minha oração? Então eu preciso ter fé, eu preciso buscar, ler a palavra de Deus, buscar conhecimento para ter fé. E a oração? Como que eu faço para ter mais intensidade na minha oração? Vou explicar de novo isso, porque é muito importante. E todo mundo precisa saber e ter isso bem claro em mente. Deus tem todo o poder. Tem ou não tem? Todo mundo sabe disso e nós acreditamos nisso. Só que parece que não acreditamos muitas vezes, porque para o outro parece que tem. O meu problema Deus não resolve. Tem gente que fica: mas isso aqui, mas por que tem uma barreira aqui que não... Né? Deus pode fazer tudo, mas por que Ele não está fazendo por mim? Então, a minha parte é a vontade. Deus está à disposição, com todo o seu poder. Só que Ele só vai fazer por nós quando eu demonstrar fé. Como que eu demonstro fé? Com a minha vontade. Bartimeu teve muita vontade, ele não quis nem saber. Ele foi gritando e foi falando e repetindo até que Jesus falou: vem aqui. Ele não ia parar. Ele só ia parar a hora que estivesse vendo. E foi o que ele fez. Vontade. Vontade. Lembra uma vez que uma mulher chegou para Jesus e falou: Senhor, eu preciso disso. Ele falou: não, vem cá, você não é do meu povo. Ele estava provando a fé dela. O meu povo é o povo de Israel, você não pertence a esse povo. E aí o que ela falou? Não, Senhor, mas eu preciso, eu acredito. Ele falou: não é justo a gente deixar de dar para os filhos para dar para os cachorrinhos. Olha a fé, como ela foi provada. Ela falou: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí ele falou: o quê? Você tem fé. Você tem fé. Então vai tranquila, porque a tua fé te salvou. Tá vendo? A gente não pode desistir, a gente tem que demonstrar vontade. Porque às vezes a gente quer, mas não quer mesmo. Porque se quisesse, a gente agiria diferente. A gente faria, sabe, com mais intensidade. Isso foi intensidade. Isso aí atrás, está fechando a porta, eu continuo. Deus falou: não, eu falo: não quero saber. É sim. E vai, continua. E Deus põe barreira e você passa todas as barreiras, porque você vai ser outra pessoa quando chegar lá no final. Você vai ter uma fé que nem você imaginava que tinha. Você vai crescendo com tudo isso. Então não desista, insista. Ore, busque, vá em frente até que a porta se abre. Como que eu intensifico a minha fé e a minha oração? Como que eu mostro vontade? Então, vem um conceito que eu já conversei com algumas pessoas aqui. O jejum é o que faz isso.
Por que existe o jejum? Por que a palavra de Deus fala sobre o jejum? Jesus falou a respeito disso. Quando jejuardes, façam assim, assim, assim. Para que é o jejum? Para passar fome. Passar raiva para alguns. Não. Jejum tem seu motivo. Então, olha só como que é muito simples e claro isso. São duas coisas que nós devemos fazer para mostrar a nossa vontade de verdade. Por quê? Diabo quer dizer o quê? Eu já falei várias vezes aqui. Acusador. Satanás quer dizer inimigo. Diabo acusador. O diabo fica acusando a Jesus, a Deus e a nós diante de Deus. Ele fica jogando diante de Deus. Olha, está orando aí, pedindo a cura, pedindo um milagre, mas não quer de verdade. Ele fica acusando. Olha a vida deles, olha o que eles fazem, olha como que é, como que não é. E fica lá, acusando. Eles não querem mesmo fazer a tua vontade, então você não pode fazer nada por eles. Como que eu mostro vontade para vencer o acusador? O jejum é essa arma. Todo ser humano tem duas necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Que ninguém vive sem comer e dormir. Ninguém vive sem comer e dormir. Não adianta. Você pode tentar. Vai durar algum tempo sem comida ou sem dormir. O que vai acontecer? Não tente fazer isso em casa, né? Não é isso que a gente ouve? Não faça. O resultado é catastrófico, é fatal. A gente precisa de comida e precisa de sono. Aí que vem a nossa vontade. Quando você abre mão da comida e abre mão do sono para orar, para pedir algo a Deus, ou por alguém, aí é mais forte ainda. Você está sacrificando por alguém. Isso mostra vontade. Porque quando você jejua, o que você está dizendo para Deus, para o universo inteiro, para todo mundo e para o inimigo de Deus? Você está dizendo o quê? Eu fico sem comida, mas eu não fico sem a bênção de Deus. Eu fico sem comer. É uma necessidade que eu tenho? É. Mas para mim a bênção de Deus, a cura, o milagre, a resposta, o poder de Deus na minha vida é mais importante que o alimento. É isso que você está dizendo. Tem vontade mais forte do que essa? Não tem. Para um ser humano não tem. Quando você acorda de madrugada, quando você levanta 3 da manhã para orar, o que você está dizendo? A mesma coisa. Está dizendo para o inimigo de Deus, eu fico sem dormir, eu fico sem um descanso, que é fundamental para mim. Mas eu quero que Deus abençoe essa pessoa. Eu quero que Deus faça esse milagre. Eu preciso da resposta dele. E eu vou continuar fazendo isso até ele me atender. Até ele aparecer para mim e me explicar por que ele não vai fazer isso. Entendeu? O que é a vontade? O que é a nossa parte? Por que muitas vezes o milagre não acontece? Deus às vezes tem o plano dele. E ele sabe o porquê. Mas a maioria das vezes, eu acredito, é porque falta a nossa fé mais oração. Com vontade. Com Deus não serve mais ou menos. Com Deus não serve... 90%. Não. O meu irmão nasceu com um problema muito sério. Do 7º mês ao 9º mês, ele não mexia. Ele estava ali dentro, no ventre da minha mãe, imóvel. Por quê? Porque o cordão umbilical deu 2 voltas no pescoço dele. Estava estrangulando. Ele nasceu roxo. Então ele tinha muita dificuldade de respirar, tinha um problema muito sério. E aí os médicos falaram, olha, esse menino vai ter problema. E não deu outro. O problema é que, dos 0 aos 4, 5 anos de idade, ele não podia chorar. Se ele caía, batia o joelho, machucava, qualquer coisa que acontecia com ele, ele começava a chorar, trancava, ele começava a ficar roxo, não conseguia respirar e podia morrer. Então, meus pais ficavam assim o tempo todo em volta dele. O menino é de cristal, esbarrou, quebra. Era um negócio terrível. Ele não podia ser uma criança normal e em casa não tinha mais uma família normal. E eles fizeram de tudo, levaram para tudo que é médico, hospital, exame, ninguém resolvia o problema, não conseguia descobrir o problema. E aí a minha mãe ficava em casa o tempo todo cozinhando de olho nele, punha roupa para lavar de olho nele, fazia outra coisa de olho nele. Meu pai saía de casa, falei para vocês, pastor, ia visitar, ia fazer alguma coisa, e o tempo todo orando e pensando, eu posso chegar em casa, meu filho morreu. Eu posso estar em algum lugar, alguém me liga, me avisa, ó, morreu. Imagina, e foram assim anos. Até que, Deus é muito bom, quantas vezes meu pai chegava em casa só a tempo de pegar meu irmão, colocar ele no chão, roxo, fazer respiração boca a boca para ele voltar.
E uma vez isso aconteceu, eu estava lá, eu era pequeno, mas eu lembro. Meu pai chegou em casa, meu irmão tinha se machucado, estava roxo para morrer, minha mãe chorando, desesperada. Meu pai colocou ele no chão, fez a respiração boca a boca nele e tal. E ele voltou a respirar, estava roxo. E aí naquele momento, meus pais não aguentaram mais. Não aguentaram mais a situação. E meu pai fez a oração mais difícil da vida dele. Pegou meu irmão, colocou nos braços, pequeno, 4 anos, 5 anos. E nós nos ajoelhamos, e ele chorando. E meu pai teve coragem de fazer uma oração que eu imagino que é difícil para qualquer pai fazer, mas ele falou para Deus: leva, pode levar, é teu. Confiou a mim para cuidar dele, mas a gente não consegue viver assim. Então, se é da tua vontade que ele cresça e seja uma bênção, que seja uma bênção para a família, para Deus, então, cure ele. Mas se não, leva ele. O que ele fez ali? Ele devolveu para Deus o que era dele. Falou: eu entendo, não é meu, é teu. Então se é teu, cuida. E entregou totalmente, abriu mão. Médico nenhum resolve o problema aqui nesse mundo. Só quem resolve é quem criou, quem tem o poder, e deu para Deus e devolveu. Resolvido o problema, nunca mais. Acabou. O que foi isso? Foi uma oração de fé, com muita vontade. Porque é isso que Deus precisa para fazer um milagre. Fé, oração com muita vontade, com intensidade, quando a gente quer mesmo e está disposto a tudo, vida ou morte com Deus, o milagre acontece. E foi isso que aconteceu. E é isso que nós temos que ter em mente quando nós oramos. Eu já contei, eu vou contar de novo, alguém já ouviu. Eu conheço uma senhora na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ela é conhecida por orar e os milagres acontecerem. Por quê? Porque ela entendeu isso. Ela entendeu esse conceito. E o que ela faz? Ela ora e jejua pelas pessoas. E a nora dela, a esposa do filho, que é pastor, estava com câncer. Estava numa situação que os médicos falaram: olha, não tem nem 6 meses. A situação é drástica. E estava fazendo tratamento, tentando. E ela falou: não se preocupe, eu vou orar por você. E depois que ela orou, a moça foi fazer exames de novo e sumiu o câncer, desapareceu. Completamente curada, completamente sarada. Isso aconteceu aqui em Tóquio, quando a gente chegou, no mês de julho, agosto. Uma irmã chegou para a gente, veio conversar comigo e a minha esposa. Entramos numa sala e nós fomos lá orar com ela e conversar com ela. Emma é o nome dela, uma irmã filipina. Nós oramos com ela e eu já tinha certeza que Deus ia curar. Pela situação, eu senti, Deus revela para a gente. Nós oramos e não deu outra. Passaram 2 semanas, 3, ela foi fazer os exames, sumiu o câncer da vida dela. E tinha tanta gente, ela não espalhou pela igreja, porque ela falou: não quero que as pessoas tenham dó de mim, pena de mim. Mas algumas pessoas mais íntimas sabiam e levantavam 1 da manhã, meia-noite, com ela para orar, de madrugada. Ela foi curada. Hoje ela volta lá no hospital, visitando os outros pacientes que têm câncer, dando testemunho, contando a história dela, ajudando, levando os livros, convidando a ir à igreja. A vida dela virou isso, um testemunho. Ela falou: Deus fez um milagre na minha vida. E aquela moça foi curada. O câncer desapareceu. E aí ela foi conversar com a sogra e ela falou: minha filha, eu orei por você e jejuei por você 7 dias. Ela não comeu nada durante 7 dias. Até que Deus deu a certeza para ela de que a nora estava curada do câncer. Isso é vontade ou não é? Isso é sacrifício pelo próximo ou não é? 7 dias jejuando. E ela falou assim: nem minha mãe faria isso por mim. A sogra fez. Uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. O milagre aconteceu por quê? Fé mais oração. Com vontade, o milagre acontece. Porque vence essa barreira do mal. Essa guerra entre o bem e o mal, nós estamos do lado errado. A gente tem que mostrar que está do outro lado. Que você atravessou essa linha e agora você pertence a Deus. Você confia nele, você crê nele. Você sabe que ele pode tudo. E mesmo que ele não faça, lembra que eu falei aqui, eu vou repetir? O que Jó falou? O que os amigos de Daniel disseram? Mesma coisa. A confiança deles era tão grande em Deus que eles estavam dispostos a morrer. Nabucodonosor chega lá e diz para eles o quê? Olha, ajoelha diante da estátua, está aí. Vocês não fizeram a primeira vez? Vou tocar a música de novo, vou dar uma chance para vocês, porque eu gosto de vocês. Vocês vão ser bons aqui no meu reino, eu vi que vocês são inteligentes.
Ei, não perde tempo não, nem se preocupa não. Olha, o Deus que a gente serve, Ele pode livrar a gente dessa fornalha aí, mas mesmo que Ele não queira, fica sabendo que a gente não vai se curvar diante dessa estátua. O milagre aconteceu ou não aconteceu? Quem que apareceu? Jesus estava lá andando com eles no meio do fogo. Eles só viram isso, só aconteceu isso, porque eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Jó foi a mesma coisa. Jó estava lá sendo perseguido pelos amigos, perdeu tudo, ficou só a mulher para poder ficar o quê? Usinando no ouvido lá, dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Para isso que o diabo deixou a mulher. Só para ficar lá falando isso para ele. Ele falou, você é louca? Recebi tudo de bom de Deus, não vou querer o que é ruim? Eu nasci pelado, nu, não tinha nada. Vou morrer assim também, não vou levar nada. Não tem problema, bendito o nome do Senhor. Aí vem 3 amigos, grandes amigos, ficam lá falando. E vem colocando coisa na cabeça de Jó e falando, olha, Deus é justo. Você está sofrendo aí, não é por acaso. Tem pecado na sua vida. Deus não se engana. O bom é abençoado, o mal é amaldiçoado. Você é mau. E vocês estão enganados. E ele falando. Até que ele cansou. E para mim, vem o verso mais forte da Bíblia inteira. Isso mexe comigo, meu sangue ferve, não sei se é adrenalina, endorfina ou o quê. Mas quando eu penso nesse verso, para mim é o verso mais forte da Bíblia toda, porque Jó olha para os amigos, ele estava cansado com aquilo tudo, e ele falou assim, fica sabendo de uma coisa. Mesmo que ele me mate, ainda assim eu confio nele. O que é isso? Fé. Uma fé que eu não consigo entender. Eu sonho um dia ter a fé de Jó. De dizer, mesmo que ele me mate, ainda assim eu confio nele. Não tem problema. E o que aconteceu na vida de Jó? Com os amigos de Daniel, com Daniel na cova dos leões, eles estavam dispostos a morrer. Eles deram a vida para Jesus completamente. Aí o milagre acontece. Aí não tem limite para o poder de Deus para uma pessoa que está disposta a tudo, até morrer por ele. E é isso que acontece. Aí vem a nossa parte, o nosso sacrifício. Essa história faz a gente pensar. E agora nós vamos concluir no livro de Lucas, capítulo 17. Deus abençoa tanto a todas as pessoas desse mundo, e a gente às vezes não tem nem ideia. Ele faz coisas maravilhosas. Como eu disse, toda cidadezinha que Jesus passava não ficava ninguém doente. Todo mundo que tinha um problema tinha o seu problema resolvido. E o que aconteceu? Lucas 17, 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. O que Jesus disse? Tua fé salvou. Mais uma vez. Isso é o que acontece, essa é a realidade. Deus dá vida para nós, saúde, trabalho, condições maravilhosas para a gente viver, uma igreja, um lugar para a gente se reunir. E a maioria não dá valor. A gente vai entender as coisas melhores daqui para frente, né? A gente vai entender. A gente não faz ideia dos privilégios que nós temos. Nós somos privilegiados e não damos valor, não aproveitamos. Lepra. Quer coisa pior que a lepra? Era pior que a cegueira do Bartimeu. Porque eles foram excluídos da família, do povo, de todo mundo, ninguém chegava nem perto. Eles tinham que estar juntos entre eles, leproso com leproso, porque era o único que aguentava estar perto de leproso. E agora eles foram curados, saem lá felizes, saltitantes, para a vida deles, mas se esquecem de onde veio essa bênção. Quem foi a primeira pessoa que se esqueceu das bênçãos? Qual o nome dele? Na história, né? O pequeno que gosta dos enigmas. Quem foi o primeiro na história que esqueceu das bênçãos de Deus? Lúcifer.
que era o anjo mais poderoso, né, lindo, maravilhoso, se esqueceu de onde vinha tudo aquilo. Olha o que aconteceu, olha nós hoje aqui. Tudo porque ele esqueceu de onde vinha a bênção. E agora quem que se lembrou da fonte da bênção? Só um, e era estrangeiro. O meu pai nasceu na fazenda, então ele gosta muito de música caipira, que fala do tempo dele lá na fazenda, roça, cavalo, mato e tal. Tem uma música que eu ouvi uma vez, muitos anos atrás, que é para a gente pensar. A música chama Filho Adotivo. Já ouviram? Pois é, aquilo é para pensar, o pessoal que conhece. Né? O pai, vários filhos, fez tudo para eles, e ele tinha um que era adotivo. A hora que ele ficou velho, abandonado, sozinho, quem que lembrou dele? Ninguém. Né? Os filhos, que ele fez tudo e deu tudo. Se ele não tivesse adotado aquele, onde que ele estava? Que situação que ia ser dele? O filho adotivo foi cuidar dele. O filho adotivo recebeu ele em casa, porque os outros, as noras, né? O genro, não queria saber. Não, esse velho aqui não. O filho adotivo não. É isso que nós somos. Temos que ser o filho adotivo de Deus, o samaritano. É aquele que lembra, é aquele que dá valor, que reconhece de onde vem esse poder de Deus na minha vida. As coisas boas que eu tenho não são por acaso. Nada é por acaso na nossa vida. No momento que você aceita Jesus na sua vida, esquece destino, sorte, coincidência. O que mais? Essas palavras todas aí que sorte que foi isso. Não, isso é destino, que coincidência. Não existe isso. Acabou. Tudo é bênção. Nada é por acaso na tua vida. Reconheça, entenda de onde vem e agradeça a Deus que os milagres vão continuar acontecendo. E isso é uma verdade muito grande. Um dia, quando eu contar para vocês, eu vou ter um sermão sobre os anjos. Aí vocês vão entender. Coisas incríveis aconteceram na minha vida a partir do momento que eu entendi certas coisas. E uma delas, um conceito muito importante, é o seguinte: Deus não faz mais por nós porque nós ignoramos a Ele. Tem certas bênçãos que Deus quer dar para nós, Ele não pode dar, porque se Ele der, a gente não vai nem entender que veio dEle. Nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida, que são comuns, ordinárias, aí, do dia a dia. A gente não entende que vem de Deus. Como que Ele pode fazer milagres e coisas ainda maiores, se a gente não entende que vem dEle? Vai dar glória para quem? Honra para quem? A partir do momento que você para de ignorar a Deus na sua vida e você agradece, sabe o que acontece? Bênção que não acaba mais. Experimente fazer isso. Você precisa de um milagre, de cura espiritual ou física? Tem alguém que precisa? Comece agradecendo. Porque quanto mais você agradece, mais Deus te abençoa. Porque você não está ignorando Ele. Você está reconhecendo a Ele na tua vida. E aí Ele pode te dar mais. Eu vi isso na minha vida. Eu comecei a agradecer a Deus e reconhecer a Deus. Isso está em Provérbios 3, verso 6. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus. Reconhece Ele na tua vida. Aí você vai ver o que é milagre acontecendo na tua vida. O tempo todo. Porque Deus é um pai que chega no final do dia, em casa, vindo do trabalho, e traz um presentinho para o filho ou para a filha. E aí o filho ou a filha quer tanto aquele bombom, ou presentinho, ou brinquedinho, que pega da mão do pai e vai para o quarto correndo brincar. O pai está feliz? Tá? Porque a criança está feliz, é o que ele queria. Agora, pensa no pai que chega em casa com um presentinho, qualquer coisa que seja, para a criança, e a criança esquece o presente por um momento, mas está feliz porque o pai lembrou de mim. Coloca de lado e dá um abraço e um beijo no pai e diz para ele o quê? Muito obrigado. É só isso que o pai queria. É só isso que ele quer. O abraço e o beijo. O que esse pai vai fazer no dia seguinte? Vai vir com outro presente, porque ele quer o abraço e o beijo, ele quer o sorriso no rosto do filho, da filha, ele quer o brilho nos olhos. Deus é esse pai, que ele quer ver o brilho nos teus olhos, quer ver o sorriso no teu rosto, quer ganhar um abraço teu dizendo, pai, obrigado. Experimenta fazer isso na tua vida. Agradece por tudo, todo dia. E você vai ver esse pai te encher de bênçãos. Ele vai dar mais, porque ele só quer ver isso. Teu olho brilhando, teu sorriso, dizendo, pai, obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado. E ele vai te dar mais e mais bênção. Jesus quer nos curar. E essa é a cura que ele quer nos dar. Jesus é o mesmo ontem e hoje. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que orienta quem vai ajudar a gente. Aquele que vai
estar nos abençoando. E a bênção de Deus vem disfarçada de muitas maneiras. Por isso eu tenho que ter os olhos espirituais abertos para entender. Quem que guia a mão do médico? É a mão do médico dos médicos. Às vezes eu recebo alguma coisa, quando eu recebo qualquer coisa de alguém, seja o que for, eu sei quem está por trás disso. Isso é reconhecer a Deus. Isso você tem que entender. Alguém te ajuda, agradece a pessoa, mas agradeça muito mais o Deus que moveu aquela pessoa a te ajudar. Você ganhou um presente, agradeça quem te deu o presente, mas tenha em mente, alguém moveu aquela pessoa a te dar aquilo. Tem um problema, alguém vem com a solução do problema. Mas que sorte, você estava aqui bem na hora, né, para me ajudar. Sorte. Deus sabia que você precisava daquela pessoa te ajudando. Ele manda a pessoa na hora certa para te ajudar. Agradeça a Deus. Reconhece. E você vai ver milagres acontecendo mais e mais na tua vida. Ele tem os seus instrumentos na terra. Instrumentos que você vai encontrar aqui na igreja. Às vezes você vai ouvir a voz de Deus através da pregação. Ou às vezes você vai ouvir o puxão de orelha através da mão do pastor. É Deus que está mandando o pastor. Se importa com a pessoa. Não deixa ele lá quieto no canto não, porque eu quero ver meu filho no céu. É assim, reconhece a Deus. Até nas coisas ruins. Ele está lá. Tem um trabalho, tem uma obra. Quantas vezes a gente vê maldição, né? E é uma bênção disfarçada. É igual tem um amigo meu ali que lá na fábrica dele, ninguém queria aquela linha de produção, que era pior. Lá vai ele quietinho para lá, né? O que aconteceu quando deu a crise, parou tudo lá por causa do problema, Fukushima e tal. A fábrica parou 3 semanas, qual que foi a única linha que estava funcionando? 3 semanas. Por quê? Porque ia para o Canadá, não tinha nada a ver, não interferiu em nada. Quem que era o único na fábrica inteira que ficou trabalhando as 3 semanas? Era o que pegou a maldição, que ninguém queria. Então até coisas ruins, agradeça a Deus. É para cá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer? Que problema, que chato, que ruim. É bênção. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe. Confie nele, coloque a sua vida nas mãos dele. E Deus vai resolver todo o problema. Vamos mais uma vez nos entregar a Deus, consagrar nossa vida a Ele nesse momento e pedir para Ele: Senhor, faça milagres em mim. Que eu seja um motivo de outras pessoas serem abençoadas. Porque eu estou disposto a pagar o preço. Eu quero ter fé, quero orar com vontade. Se for preciso, eu fico sem comer. Se for preciso, eu fico sem dormir. Porque eu quero ver o teu milagre. E ele vai acontecer. Se é o teu desejo ser instrumento nas mãos de Deus, essa ferramenta, coloque-se de pé. Nós vamos orar e entregar nossa vida a Deus mais uma vez nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez a tua igreja está aqui diante de ti, do teu trono, para se consagrar e entregar nosso coração, a nossa mente, a nossa vida em tuas mãos. Usa-nos como ferramentas tuas para abençoar todos ao nosso redor. Nossa família, amigos, colegas de trabalho, estudo, na igreja, que possamos orar mais, possamos ter fé. Ajuda-nos a nos dedicar e demonstrar vontade, desejo de ver o teu milagre e a tua mão poderosa através do jejum, através da oração na madrugada, para que o inimigo veja que para nós é muito mais importante a tua presença, a tua face, teu poder, a tua cura, o milagre, do que é o alimento, do que é o descanso e o repouso. Abençoa-nos e dê-nos fé, coragem e forças para que isso aconteça em nós. Entregamos tudo o que temos e somos a Ti mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém.